Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 27, que nos diz: o povo de Jerusalém e os seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Bom, meus amados, já fizemos um vídeo sobre esse verso, mas eu quero continuar, porque esse verso, para mim, é muito impactante. Pessoas que liam a palavra de Deus todos os sábados, ou seja, toda semana, lendo, meditando na palavra, e ainda assim condenaram e mataram Jesus. Como isso é possível, queridos? Nós temos que trazer isso para a nossa realidade, porque nós também ouvimos, lemos, meditamos na palavra de Deus todas as semanas, no caso, todos os domingos. E será que estamos tão cegos como esses que liam as Escrituras e mataram Jesus? Porque, queridos, não basta ler a Bíblia, não basta simplesmente ouvir aquilo, entrar por um ouvido e sair pelo outro, ou não captar isso para dentro do nosso coração, do nosso ser, da nossa espiritualidade. Apenas ter isso como informação e não como formação do nosso ser, isso só serve para juízo nosso. Porque ouvimos, sabemos, mas não colocamos isso em prática, não trazemos isso para a nossa realidade. Isso é grave. Jesus disse na parábola das sementes que a semente é plantada. Então o problema não é a semente é plantada. Só que em alguns caem em corações duros, outro em corações cheios de espinhos, outro em corações que a semente cai à beira do caminho, não é dada muita relevância, não se entende, não se compreende, e só em um outro cai em coração fértil, em terreno fértil, que aí sim produz. Nós temos que trazer isso para a nossa realidade, queridos, porque todos esses que ouviam a palavra de Deus todos os sábados, todos esses diziam: eu creio na palavra de Deus, eu sigo a palavra de Deus, eu obedeço a palavra de Deus, eu creio em tudo que está escrito. Mas, quando estavam diante de Deus, o condenaram e o crucificaram. Quando nós estamos diante da mensagem de Jesus, o que fazemos com ela? Porque o que isso nos mostra, queridos, é que não basta dizer que crê. A gente tem que colocar isso na realidade, na hora do vamos ver o que nós cremos. Porque crer da boca para fora é o que eu mais tenho visto. Agora, na vida, no dia a dia, na prática, na hora da decisão da pessoa, na hora da ação da pessoa, na hora de como ela fala, na hora como ela trata uma pessoa, como ela reage a uma provocação, aí que mostra quem nós somos. Como diz o apóstolo Tiago, a nossa fé é demonstrada pelas nossas obras. Não adianta dizer, falar, fazer bons e lindos discursos, ou dizer que conhece o que está escrito. Não, eu creio sim, eu creio em Jesus. E fazer tudo diferente do que ele ensina. Fazer tudo diferente? Então, como é que se crê e faz o oposto? E quando nós somos provocados pela mensagem mais profunda de Jesus, qual é a nossa reação? Porque lá em João 8, por exemplo, se você ler, é um texto muito provocativo. Lá em João 8,30 diz que, tendo dito essas coisas, ou seja, Jesus pregou, e o texto nos diz, muitos creram nele. João 8,30, eles creram em Jesus, ouviram a pregação, estavam diante de Jesus e creram. Só que aí Jesus aprofundou um pouco mais a mensagem e disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se permanecerem. Muitos ouvem aquele oba-oba, mas não permanecem. E ele diz: e conhecerão a verdade os libertará. E Jesus aprofunda a mensagem dele, eles se escandalizam, e esses que creram, em João 8,30, lá no verso 59 diz: eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Então, quando nós chegamos na mensagem mais profunda, quando sai daquela superficialidade, quando sai do oba-oba e somos confrontados, qual será a nossa reação diante de Jesus? Vamos apanhar em pedras? Porque dizer que crê em Jesus
É muito fácil num país cristão. Agora, quando chega em pontos que contrariam a nossa ideia, a nossa opinião, será que a gente abandona a nossa opinião ou abandona aquela mensagem de Jesus? Como eu explicitei no vídeo anterior, Jesus fez uma separação muito clara entre religião e governo, e Estado e política. O próprio Jesus não se misturou com política em momento algum. Não aderiu a nenhum partido, e ele poderia tê-lo feito. Poderia ter adotado algum partido político, ser do grupo dos Herodianos, ou ser contra o governo romano. Não, ele não misturou uma coisa com a outra. Cada um pode ter uma posição política, mas desde que não misture a espiritualidade com isso. Jesus diz, dê a César o que é de César, política é uma coisa, dê a Deus o que é de Deus. Espiritualidade e religião é outra coisa. Hoje, boa parte dos cristãos desconsideram o que Jesus disse, que é de um avanço civilizatório gigantesco. Os cristãos hoje em dia simplesmente descartam, desconsideram, não estão nem aí. Como assim? São seguidores de Jesus ou não? Estão usando Jesus contra a própria mensagem de Jesus? Isso para dar um exemplo, como outros, que o meu ponto aqui não é política. Jesus falou, não julgueis, porque senão sereis julgados. Jesus deixou bem claro, não é para julgar. Isso no Novo Testamento inteiro. O Novo Testamento ainda diz, se você julga a lei. Porque só há um legislador e um juiz. E quem é você para julgar o servo alheio? E se você julga alguém, você julga a lei e se coloca acima dela. Não, você não tem o direito de julgar ninguém. Ou a condenar, parábola do joio e do trigo, ou de fazer da religião, da espiritualidade, um meio para alcançar riquezas. Jesus condenou isso e tantas coisas. Jesus nos ensinou a mansidão. Hoje os cristãos são raivosos, furiosos. Muitos dizem, eu já ouvi isso dizer, aqueles lá são do Jesus do mal. Ou seja, é tanta ira, tanta raiva, tanta humilhação, tanto desprezo, que alguns chegaram a dizer, olha, aqueles lá parece que é do Jesus do mal. Tamanha a fúria, tamanha a raiva, tamanha a militância agressiva, quando Jesus era mais do que tudo manso. Só foi firme e ríspido com os religiosos que exploravam a fé dos pobres. Só nesse caso que ele pegou em chicotes, e nesse caso, convenhamos, usar o nome de Deus para explorar os pobres é o fim da picada, é o absurdo. E Jesus, nessa passagem de João 8, que eu estou falando, pessoas que creram nele, e depois estavam querendo jogar pedras nele, Jesus disse, por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de atender ao que eu vos digo. Então tem pessoas que estão ouvindo claramente, mas se recusam. Como essa coisa de política que eu acabei de dizer, se recusam, sabem claramente, está lá a passagem, como foi interpretada ao longo dos séculos. A história do cristianismo comprova o que o próprio Jesus disse, porque abandonaram por boa parte essa mensagem dele e deram com os burros na água, foram ridicularizados, mostraram patentemente o quão errados estavam e confessaram, agora simplesmente desconsideram a história, desconsideram o que a realidade mostrou, que Jesus estava certo, e desconsideram Jesus na cara dele. E se dizem cristãos. Não, queridos, o que esse texto está nos mostrando é que não adianta ler, não adianta pregar a palavra de Deus e depois jogar Jesus fora. Não pode. Porque você não pode dissociar Jesus da mensagem dele. Eu creio em Jesus, aleluia, glória a Deus. Não, esse ponto aqui de Jesus eu discordo. Não, eu vou fazer aqui do meu jeito, vou seguir aqui a minha liderança ou o que eu acho sobre isso. Então você não crê em Jesus. Você crê em você mesmo e põe o nome de Jesus bonitinho ali como um banner, como uma bandeira. Mas não crê no que Jesus disse. É o que está sendo mostrado aqui em João 8, mostrado aqui em Atos 13, o discurso do apóstolo Paulo, e mostra, por exemplo, em João capítulo 6. Em João 6, as pessoas ficaram maravilhadas com os milagres de Jesus e queriam fazer Jesus rei. Que fé linda! Querem fazer Jesus rei. Sim, iriam entronizá-lo, iriam reconhecê-lo como rei da vida deles,
como tantos fazem. Só que Jesus falou: vocês só estão me seguindo por causa da comida que eu vos dei, porque eu multipliquei pães. E Jesus falou: não busquem a comida que perece, busquem a comida que gera para a vida eterna. Comam a mim, comam a minha carne, bebam o meu sangue, vivam a partir de mim, vivam o que eu prego. O que aconteceu? Todo mundo abandonou Jesus, inclusive muitos dos seus discípulos. Só restou os 12. Ainda Jesus diz: vocês também não querem ir, vós também? E o apóstolo Pedro disse: não, só tu tens as palavras de vida eterna. Então, quando confrontado com a verdade, muitos abandonam. E a gente tem que saber se a gente está ouvindo a mensagem e praticando-a, ou só carregando o nome de Jesus porque é bonito, porque é inspirador, porque Jesus fez coisas lindas, né? Morreu na cruz por nós, mas a gente vive, pratica e crê realmente com a nossa alma o que Ele ensinou. Não o que fulano ou ciclano está dizendo. Não precisa nem olhar para mim. Olhe para o que Jesus disse. Ele nos ensinou a ser mansos e humildes de coração. Ele nos ensinou a sermos humildes de espírito, a sermos pacificadores, a sermos pessoas que amam a justiça. Então, e que principalmente praticam o amor. Em vez de ser egoístas, em vez de não perdoar, que Jesus mais ensinou também a perdoar, 70 vezes 7. Então, ou a gente pratica o que Jesus ensinou, queridos, ou a gente vai ficar ouvindo a palavra dele toda semana e na hora do vamos ver, vamos descartá-lo. Isso ocorrerá, queridos. Ocorreu com esses judeus e ocorre ainda hoje. Porque Jesus disse, a parábola da semente. Algumas sementes só vão cair em terreno fértil. E a gente tem que ter a humildade de se examinar. E dizer, que tipo de terreno eu sou? Será que eu estou praticando toda a mensagem de Jesus? Eu só escolho uma coisinha aqui, uma coisinha lá, põe o nome de Jesus, sim, eu sigo Jesus. Mas na hora do vamos ver, no dia a dia, eu descarto, jogo fora um monte de mensagem de Jesus, fico só com o nome bonitinho dele, algumas mensagens, busco as riquezas e as bênçãos dele, mas não vivo a mensagem que ele praticou. Que ele disse que ele, e essa mensagem, essa palavra que ele encarna, é caminho, verdade e vida. Queridos, não vamos ficar só ouvindo a palavra toda semana. Vamos viver essa palavra. Vamos adotá-la como estilo de vida. Vamos recebê-la no nosso coração, de todo o nosso coração, para não sermos como os judeus de João 6, de João 8 e, de claro, do momento da crucificação que está sendo aqui explicitado pelo apóstolo Paulo. Que nós não venhamos a ser esses, queridos. Mas para isso, autoexame. E para isso, vida com Deus e prática, prática, prática. Viver tudo o que Jesus ensinou. Não interessa o que estão vivendo por aí. Viva Jesus. Porque Deus trabalha com remanescente, queridos. E realmente são poucos que realmente querem viver tudo o que Jesus ensina. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.